Pai querido, te louvamos pela vida do Isaac, pelo seu compromisso, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por ele e através dele. O Senhor venha abençoá-lo nessa noite e que a sua palavra seja a palavra que venha nos consolar, edificar. Venha, ó Deus, fazer com que estejamos mais perto de Ti e compromissados com o Teu reino. Se nós abençoamos a Ele, Amanda, seus sonhos, seus propósitos, sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz e graça. Boa noite, é muito bom estar aqui. Estou um pouco nervoso, claro. Obrigado. E só explicando, gente, foi uma coincidência que hoje tem essa equipe toda, tá? A gente tá inaugurando hoje aqui a nossa equipe de comunicação. A gente fez um treinamentozinho, foi bem legal, né? E hoje tá a galera aí tirando foto, fazendo vídeo, para continuar para os próximos também. Mídia Betel. É muito bom estar aqui. Eu quero só dar um disclaimer aqui, falar que, por coincidência, hoje nós temos muitos visitantes e talvez a minha pregação vai soar como como é que se diz? Algo que não foi uma coincidência. Até a Bispa Socorro veio. Mas hoje eu pensei sobre essa palavra já tem um tempo, já tem mais de 3 semanas, e como é aniversário da igreja, eu quis muito falar sobre o motivo da gente estar aqui, né? Sobre o porquê que a gente deve congregar. Então, se talvez você está vindo aqui depois de um tempo, voltando a congregar, não é porque não é indireta para você, tá? É só porque realmente foi uma coincidência. É Deus falando. E eu queria falar um pouco sobre isso. A gente vive num momento onde a gente está com muita população mesmo no mundo de cristãos, de evangélicos, né? Acho que talvez uma das maiores durante todo o período assim, de vida da Terra mesmo. Só no Brasil a gente tem cerca de 166 milhões de pessoas que se declaram como cristãos. Né? E cristão a gente engloba aí católico, né? Espírita também, e nós, né? Como evangélicos. Então, talvez nunca foi tão comum ser cristão, ser evangélico. Mas a gente vive também nesse mesmo contexto, talvez um período onde isso ficou comum demais e as pessoas talvez não levam tão a sério, e a gente vê pessoas que se dizem cristãs e não são tão assim, né? A gente vê como um testemunho de vida, impacta muito. Isso me lembra muito de uma história que eu vivi ali por volta dos meus 17 anos. Talvez a minha mãe não saiba, vai ficar sabendo agora. Já peço desculpa. Mas eu fazia cursinho para vestibular, né, nessa época, lá em 2011, e fazia cursinho no plano, e a gente ia de carona, ia de ônibus às vezes, voltava de ônibus, né? E eu ia muito com um amigo meu, o Jonatas, que vem aqui de vez em quando, canta comigo, né? E num certo dia de cursinho, a gente ficou lá o dia inteiro estudando, aquela coisa cansativa, a semana inteira, e chegou na sexta, a gente querendo curtir o nosso sextou, né? Sextou. E esperando o ônibus e demorando, passou um ônibus lotado, o motorista não parou, e a gente, quero ir para casa, quero chegar em casa logo. E aí nisso, fiz uma coisa que não indico para os jovens fazerem, mas passou um cara num carro e falou as palavras Gama Oeste. E eu pensei, eu moro no Gama Oeste. E aí eu olhei assim para o Jonatas, ele olhou para mim, a gente pensou, não, nós somos 2, ele é só um, qualquer coisa a gente ganha dele, né? A gente pegou aquele transporte lá, entramos no carro, tô vivo, não deu nada errado nesse dia, tá tudo tranquilo. Mas a gente foi conversando, né, e no meio do caminho a gente trocando ideia, e ele perguntou, qual é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Isaac. E aí nisso ele falou, Isaac, legal, nome bonito, hein? É um nome bíblico. Aí, o cara conhece alguma coisa da Bíblia, né? Então, sei lá, ele não é ateu, né? Ele já teve alguma convivência. E aí ele perguntou para o meu amigo, qual é o seu nome? Aí ele, Jonatas. E aí no que ele falou Jonatas, aí ele mudou a expressão dele e começou a brigar com ele, assim. A gente falou assim, cara, você fez uma coisa muito feia, hein? Você, Jonatas, fez um negócio muito feio. Aí eu fiquei assim, intrigado, né? O que será que ele está falando, né?
Aí ele falou, cara, na Bíblia, você fez uma coisa muito feia. Aí eu entendi que ele estava, tipo assim, querendo fazer uma relação com a história da Bíblia com o nome dele, né? Aí, cara, Jonatas, na Bíblia, não lembro se ele fez alguma coisa errada, né? Ele falou assim, Jonatas, você desobedeceu Deus, né, Jonatas? Jonatas e a baleia. Aí eu fiquei assim, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Aí ele foi conversando e era um cara que tinha tipo uma visão de Deus assim bem simplista, né, bem distante. E a gente vê esse cara, para mim hoje, ele é um exemplo muito claro de boa parte da população que a gente tem, que já foi na igreja, conheceu um pouco a palavra de Deus, né? Talvez ouviu uma palavra, congregou durante um tempo, mas não se firmou. E a gente tem muita gente assim, uma galera que cita essas frases do tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, faça a tua parte, eu te ajudarei, né? E esse texto, tem gente que fala até que é versículo bíblico, mas não tem na Bíblia, faça a tua parte, eu te ajudarei, né? E confunde muita gente, né? Que realmente não conhece. E é uma geração, uma classe de pessoas que me preocupa bastante, porque muitas vezes elas estão com uma visão muito errada da fé, do Evangelho, e muito mais do que isso, ela reflete um problema muito grande que a gente tem, de pessoas que vieram aqui na igreja e talvez por algum motivo não conseguiram se firmar, seja por amizades, né? Seja por decepções, né? A gente fala, eu cito que é a galera da teologia da Xuxa, né? Já vi outras pessoas falarem esse termo, mas segundo a filósofa e contemporânea Xuxa Meneghel, né, tem uma letra dela maravilhosa que diz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então é a galera que fala, o cara lá de cima, ele vai me dar. Quando ele fica doente, ele só lembra de Deus nessa hora, né? E é uma geração, uma classe de pessoas que busca a Deus só em momentos bem oportunos e não vive realmente, de fato, o melhor que a gente tem de viver em comunidade, na igreja, né? Essas pessoas, às vezes tiveram decepções, que nem eu citei, né? Às vezes conviveram com cristãos que não tiveram um bom testemunho, isso decepcionou. E claro, elas erraram em não voltar para os caminhos do Senhor, mas elas têm um motivo. E a gente tem muita gente também que conhece a Bíblia e cita até alguns versículos para explicar essas decisões deles, né? Ter essa classe específica de pessoas que já foram de uma igreja durante muito tempo e congregaram, e talvez já até pregaram, já estiveram aqui no louvor, ajudaram, conheceram da palavra, e até usam de alguns versículos para não estarem mais congregando, né? E acho que talvez o mais famoso, o mais conhecido, é quando a gente tem lá em Mateus que fala, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né? Esse acho que é o mais clássico. E tem esse texto que fala, e normalmente o pessoal usa esse versículo para dizer, não, eu posso realmente ser cristão, ser crente da minha casa, não preciso mais ir para a igreja. A Bíblia fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali está Deus e é isso que importa, então eu não vou para a igreja. Já até discuti com algumas pessoas por conta disso, né? Por conta desse texto. E eu gostaria muito que a gente tivesse um exercício de imaginação para a gente pensar nessa classe específica, né? Vamos supor que a gente tem um grupo de pessoas que se baseiam nesse versículo e eles vão tentar ser cristãos através desse versículo e vão se reunir em casa porque apenas 2 ou 3 é suficiente. Então eles estão lá lendo a Bíblia, buscando a Deus, né? E é um grupo de 3 pessoas se reunindo, eles decidem parar de congregar e só se reunir os 3 numa casa. E aí, nesse momento, eles começam a estudar ali a palavra de Deus, começam a interpretar, e toda semana tem algum tipo de coisa, algum evento, um culto nesse lar, e eles começam a estudar e ver, de repente, eles chegam no momento em que eles estudam que Jesus mandou a gente espalhar as boas novas, né? Evangelizar, falar sobre ele para o mundo. E aí, eles decidem chamar uma pessoa ali. Algum deles conhecia alguém no trabalho, foi lá e fez o convite, falou de Jesus, fez o convite e essa pessoa decide ir para essa reunião nessa casa. Agora já são 4. Um outro deles também chamou um parente ali, aí veio ele, a esposa e mais os 2 filhos. A reunião já cresceu um pouquinho. E aí
eles já vão começar a lidar com alguns pequenos problemas que eles não estavam contando, né? Um desses irmãos teve algum problema de relacionamento entre eles. Vamos supor que alguém, acho que o problema mais comum da sociedade aí de inimizade, alguém emprestou dinheiro para outro e o fulano não devolveu. E aí, na hora de resolver isso, eles tinham um conflito muito grande, porque todos eram irmãos, não tinha nenhuma liderança ali, eles não sabiam como lidar um com o outro. E aí, daqui a pouco, na próxima semana, aquela casa, aquela reunião, onde acontecia essa reunião, não cabe mais todo mundo, porque vieram novos visitantes, e aí sujou demais ali, e tem que ir para outro lugar, mas nesse outro lugar vai ser no quintal a reunião, e lá não tem cadeira suficiente. e alguns problemas são criados. Também tem outra pessoa que talvez se dedique um pouco mais a estudar a Bíblia, porque ele entende que o que ele está fazendo é para Deus, e ele fala, não, para Deus eu sempre vou entregar o meu melhor, vou preparar aqui uma boa palavra, vou estudar uma música para a gente cantar, e ele está de home office em casa, mas ele tem um conflito, porque em casa ele tem que preparar as palavras, mas se ele não se dedicar ao trabalho, ele pode ser demitido. E aí, esse conflito todo, a gente vê que é tudo resolvido quando a gente organiza e institucionaliza a igreja, né? A gente sabe que para a gente viver, a gente precisa de relacionamento. E a gente tem uma necessidade muito grande de organizar nossos relacionamentos, né? Eu não vou na casa dos meus pais às 4 da manhã, né? Na minha casa também com a minha esposa, a gente organiza a nossa rotina, a nossa agenda. E se você não organizar, em algum momento você vai ter algum tipo de problema, isso é óbvio, com seus filhos também, né? Com seus irmãos. Então nós, como humanos, nós precisamos com certeza organizar. É muito difícil você imaginar nesse grupo, que a gente fez essa suposição aqui, esse grupo provavelmente ele vai ter algum tipo de conflito e vai acabar. Porque eles decidiram não fazer uma igreja de modo formal. Então, quando a gente pensa nisso, a igreja começa a fazer muito mais sentido, e esse texto é muito interessante da gente observar, que normalmente quando a gente tem esse tipo de confusão, né, é porque foi um texto que foi tirado do seu contexto. E eu queria mostrar, na verdade, esse texto na íntegra, que é o texto de Mateus 18. Hoje já vamos ter até o texto no telão aí, de Mateus. Então, esse é um texto em que é Jesus falando, e ele está explicando como que a gente deve fazer no caso de alguém pecar contra algum dos irmãos, né? Então, teve algum tipo de conflito, e aí ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar, ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então é interessante a gente ver como é que Jesus explica aqui. Ele fala, se você tiver algum problema com seu irmão, primeiro você vai falar com ele, né? Se é tudo certo, beleza, você ganhou seu irmão, resolvido. Se não, você vai lá e chama uma pessoa ou 2 pessoas. Não é isso? Isso, chama uma pessoa ou 2 pessoas, para eles testemunharem disso. Ou seja, se tem uma pessoa ou 2, aquele grupo vai ser de 2 ou de 3, né? E é essa a referência que ele faz no final, no último versículo. Se mesmo assim, com esses, não for resolvido o problema, você leva para onde? Para a igreja. Então fica pressuposto aqui, nesse contexto todo, que a gente vê que Jesus está falando de igreja. É um contexto de igreja. Então até o versículo que é usado, né, pelos desigrejados aí,
é um contexto de igreja. Jesus ordenou isso e isso está muito implícito, muito infiltrado em toda a Bíblia. É muito claro sobre como que Jesus ordenou que a gente estivesse em comunidade, em igreja. E 2 ou 3 reunidos não é para a gente parar de congregar na igreja. Esse 2 ou 3 é para você reconquistar o seu irmão que não está mais vindo na igreja. Amém? A gente vê na Bíblia que esse problema de não congregar não é só um problema que a gente tem agora, né? É um problema que a gente já teve na Bíblia. A gente teve como exemplo a igreja de Hebreus, que foi uma igreja que recebeu um conselho sobre isso. Eu queria ler o próximo texto, que é o texto de Hebreus 10, 19 ao 25. A gente não sabe o autor do livro de Hebreus, né? Alguns dizem que pode ser Paulo, mas não é certeza. E ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aqui um conselho bem direto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então essa carta, ela está num contexto de muita dificuldade para a igreja de Hebreus, né? Essa igreja aqui era uma igreja que estava num contexto de muita perseguição. Os hebreus, e a palavra hebreus é o mesmo nesse contexto aqui para judeu, né? Então é o povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido por Deus. E eles seguiam a religião, né, que foi passada para Moisés, né, que era cheia de rituais. E veio Cristo, e a maioria deles não aceitou Cristo como Deus, como Salvador. E alguns desses judeus, eles se converteram a Cristo. E automaticamente eles mudaram de religião. Não que no Antigo Testamento a gente não acredite, né? Mas agora Cristo, ele salva. E esses novos cristãos, eles sofriam muito preconceito. Então, pelos judeus antigos, eles sofriam demais. E eles estavam começando a se sentir desanimados, porque eles sofriam muito preconceito, muita discriminação. E eles pararam de congregar. Começaram a duvidar um pouco, talvez, de Cristo, né? Desanimaram porque talvez alguns outros pararam de congregar com eles, sofriam perseguições. Algumas das coisas que um judeu se tornar cristão significava na época. Primeiro, que ele poderia ser deixado pela esposa. A esposa dele, se fosse também da mesma religião, ela provavelmente não ia concordar com essa conversão do marido, podia ficar solteiro, né? Ele era expulso da sinagoga também, porque a sinagoga era um local exclusivo para os judeus, então ele não tinha mais local de culto. Ele, provavelmente, se trabalhasse para um judeu, isso para o judeu era humilhante, era muito ruim, então ele provavelmente iria perder o emprego também. E a gente vivia num contexto mais difícil ainda, fora toda essa discriminação do próprio povo judeu, que eles estavam ali num domínio de Roma. E os romanos também não gostavam dos cristãos. A gente já vê muitos conselhos, acho que na carta de Romanos, né, nesse sentido. Nessa época, mais ou menos, foi aquela época onde Nero era o imperador, 70 depois de Cristo ali, e Nero tacou fogo em Roma e falou que foram os cristãos, né? Então era um contexto de muita perseguição. Os romanos perseguiam, também discriminavam, prendiam eles. A gente teve o primeiro mártir, né, que foi Estevão, que foi apedrejado pelos próprios judeus também em Jerusalém. Então, era um contexto de muita dificuldade para ser cristão. Hoje a gente está muito melhor que isso, né? Não tem ninguém aqui que corre risco de vida por ser cristão, graças a Deus, né? E era uma igreja que estava sendo ameaçada e perdendo as forças, perdendo a fé por conta dessas perseguições. E não bastasse só isso, a gente também vê que os judeus tentavam argumentar e convencer os novos cristãos que a religião verdadeira era aquela que eles seguiram a vida toda, né? Então realmente era complicado você chegar com coisas novas depois de tanto tempo com a mesma religião, aquelas leis de Moisés.
E a gente vê que o autor de Hebreus, ele passa do capítulo 1 até o 10, mostrando argumentos da superioridade de Cristo. Ele tem aqueles títulos, né, dos versículos que a gente vê, e alguns deles falam, né, Cristo é superior a Moisés, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós, Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, Cristo, sacerdote único e perfeito. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna. Então, o autor aqui vai sempre tentando convencer, falando que Cristo é muito maior, ele é completo para a gente não precisa mais daqueles rituais que a gente tinha no Antigo Testamento. E a partir do capítulo 10, nesse texto que eu li, ele traz nesse texto alguns conselhos, né? Nesses versículos: aproximemo-nos, guardemos, consideremos-nos, não deixemos de congregar e façamos admoestações. Eu queria analisar um pouquinho eles, quando ele fala aproximemo-nos, porque isso é muito simbólico e traz muito significado para a gente, né? Quando ele fala aproximemo-nos, é aqui no versículo 22. Pode voltar, por favor, para o outro. Isso. Ele está falando aqui, né? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Isso aqui talvez para a gente é meio óbvio, mas isso representa muito. Ele está falando isso por um motivo. No povo judeu, antigamente, eles tinham que... Não era simples eles terem esse momento que a gente tem aqui, onde a gente entra na presença de Deus, a gente pede perdão dos nossos pecados, né? Nós temos contato com Deus livremente. Antigamente, tinha um dia específico, um local específico e uma pessoa única e específica para poder pedir perdão pelos pecados, né? E esse dia era o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, né? Essa pessoa era o sacerdote e esse local era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era uma tenda que ficava ali dentro do tabernáculo, uma tenda menor dentro de uma tenda maior. E o sacerdote, ele ia lá, levava um animal, matava esse animal, tinha todo um ritual de lavagem de mãos, né, vários rituais ali, para Deus aceitar, e não era certeza que ele iria aceitar, o perdão dos pecados do povo. E era tão rígido, né? Deus é um Deus tão precioso, com tanta perfeição, que nesse momento, se o sacerdote tivesse algum pecado e ele entrasse nesse local, no Santo dos Santos, que era fechado por um pano, ele morreria. Então, teve toda uma logística para esse cara poder entrar lá. Eles colocavam uma corda no pé dele, colocavam um sininho no pé dele, porque se ele entrasse lá e tivesse pecado, ele ia morrer, e eles tinham que puxar ele de alguma forma de lá, né? Então, esse judeu, ele tinha muito medo de poder falar com Deus, de pecar. Era um contexto muito diferente. E é muito simbólico quando a gente vê que quando Cristo morreu, a Bíblia fala que o véu se rasgou. É esse véu do Santo dos Santos, né? Esse pano, ele se rasgou, e ele não foi que foi um rasgado comum, foi de cima para baixo, para representar que não foi ninguém que rasgou, foi algo super simbólico que aconteceu automaticamente quando Cristo morreu, e a partir desse momento, ele era o sacrifício pelos nossos pecados, né? A expiação eterna, ele é o sumo sacerdote ao mesmo tempo e também o sacrifício, né? Amém. E a gente vê que, nesse momento, quando ele fala, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, é por esse motivo, é pelo sangue de Jesus. Eles tinham medo de, talvez, estar numa religião onde eles podiam falar com Deus, e esse Deus era o mesmo Deus? Como é que é isso, né? Então, eles tinham muito medo, e o autor está falando, pode entrar, vai com confiança, pelo novo e vivo caminho, porque ele que abriu por meio do véu que foi rasgado, né? Fala, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero, com plena convicção, pode ir com certeza. Não precisava ter medo mais de entrar na presença de Deus, tendo corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Essa parte também era uma parte que pegava muito para eles, né? Será que eu estou em pecado? Minha consciência está limpa? Aqui na minha versão é um pouco diferente. Purificado de má consciência. Então a gente não precisa mais estar com a consciência pesada na hora de entrar na presença de Deus. Estamos aqui fazendo isso agora, amém? Guardemos firme a confissão da esperança.
Essa parte, para mim, é uma das partes mais fortes. Seria o segundo conselho que eu citei dos 5, né? Guardemos firme a confissão da esperança. Essa parte, eu acredito que é uma parte que nós, como igreja, estamos esquecendo bastante. Porque nós estamos aqui e é só por um motivo, né? A gente não finge aqui que nós somos boas pessoas, que nós somos merecedores. A gente sabe que a gente é pecador. A gente tem consciência disso. A Bíblia fala isso pra gente. Nós não merecemos. Mas nós estamos aqui porque nós tivemos um Deus que morreu pela gente e hoje a gente tem uma esperança. Amém? E a esperança de quê? Não é da gente talvez conseguir um emprego melhor. Não é da gente ter vida sem doença aqui. Não é da gente ter um carro. A nossa maior esperança é que eu mesmo, falo por mim, né? No meu dia a dia eu me esqueço. É da nossa salvação. Amém? Então a gente tem que lembrar isso todos os dias. Isso motiva tanto a gente, né? A gente não está aqui só para ser amiguinho, a gente está aqui porque a gente vai ser salvo, a comunhão nos ajuda muito, mas nós estamos aqui por causa de Cristo e nós seremos salvos e nos encontraremos no céu. Amém? Amém. Isso é muito forte, porque isso faz todo sentido quando a gente se lembra disso diariamente, né? Vamos nos lembrando, isso dá muita força. Talvez esses cristãos aqui, eles estavam se esquecendo disso e por isso eles perdiam a força. Se eles se lembrassem disso diariamente, eles estariam ali com Cristo, tendo forças para não pecar, para não titubear, né? E a palavra que a gente vê na tradução original não reflete a nossa palavra de esperança, porque a esperança, quando a gente fala o nosso português aqui, pode acontecer ou não, né? Nesse caso, a palavra é de uma esperança certa. Se a gente fosse traduzir, né, de forma mais correta, seria algo sim que é certo. É só a gente esperar esse período breve de vida que a gente vai alcançar essa nossa esperança eterna. O terceiro conselho, consideremos-nos. Ele fala, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. As boas obras são muito importantes para a gente se estimular. É tão bom, né? Quando a gente vê Tiago falando muito sobre isso, sobre boas obras, e quando a gente tem aqui uma comunidade e a gente se ajuda, a gente já viu tantos exemplos de pessoas aqui que se ajudaram e a igreja também ajudou, vários aqui dentro. A gente fortalece a nossa fé, a gente se une mais, a gente cria um laço diferente de comunhão com nossos irmãos, que é mais difícil de quebrar, né? Essas perseguições, elas tiveram um impacto muito grande, porque nem todo mundo tinha coragem de afirmar a fé e morrer por causa disso. A gente vê que alguns morreram, mas não foram todos, né? Os que a gente vê a Bíblia citar foram os que a gente soube, né? Mas teve muitos que negaram a Cristo. E como é que a gente vai fortalecer nossa fé e se unir? Onde e quando? Na igreja, nos cultos. É aqui que a gente se une, nas reuniões presenciais. E a gente passou por um período difícil, né? Onde a gente não pôde congregar. Eu também vejo como exemplo, até os jovens aqui, a gente estava um pouco desanimado, talvez, sem tanta comunhão. E quando a gente decidiu voltar a se reunir, a conversar, a gente gera uma comunhão, a gente se anima uns aos outros, né? E é isso que esse texto diz para nós, o versículo 24. Estimularmos ao amor e às boas obras. O quarto conselho, não deixemos de congregar. Esse daqui é bem importante. A gente passou também por um período de pandemia, que nem eu disse, que foi muito difícil para a gente, né? É muito difícil a gente ter uma comunidade de fé sem poder se ver. E a gente passou por isso, a gente ficou alguns meses fechado, né? Uns 3. E os cultos eram só online. E a gente vive um problema muito grande hoje com as mídias digitais, com o celular, com a TV, que é a atenção. Hoje, eu acho que a nossa guerra, talvez de grande parte dos jovens, é atenção. Porque a gente, em todo o tempo, a gente é bombardeado de informação e aparece um anúncio do Instagram, como ganhar R$4.000 em um dia, né? E a gente vê um vídeo no YouTube e aparece uma propaganda de curso que a gente quer assistir. E isso tira o nosso foco. Aos poucos a gente perde a atenção. E na pandemia, eu acho que talvez quem estava aqui durante a pandemia e assistiu os cultos online, eu acho difícil que alguém
que estava em casa durante a pandemia vendo esse culto, talvez não foi no banheiro ali uma hora, foi fazer uma comida, esquentar o arroz, deu aquela fome, né? Então, aqui a gente tem atenção plena. Amém? Então, isso é muito importante. Não só de forma imediata, mas de forma como um todo. A gente vem aqui, a gente fica atento a Deus, atento ao nosso chamado eterno, atento à nossa esperança eterna, que é de salvação. Amém? Então isso é muito, muito importante, esse texto é bem direto. Não deixemos de congregar. E a gente entra aqui para congregar junto, nós entramos no Santo dos Santos juntos, adoramos juntos, o que é muito diferente de adorar em casa, do que cantar em casa. Eu particularmente não conheço muitas pessoas, eu não conheço ninguém na verdade, que manteve a fé no mesmo padrão depois que parou de congregar. Não tem como, a gente vai perdendo o foco realmente, né? A gente vem para orar e a gente vem para aprender também. É muito importante a gente sempre valorizar os nossos pastores, né? As pessoas que conhecem a palavra de Deus. Porque muitas vezes, talvez, alguns membros aqui no dia a dia não têm tempo para pesquisar tão a fundo a Bíblia e se perdem num versículo ou outro, ou interpretam de forma errada, como é o caso dos desigrejados que eu citei naquele texto de Mateus, né? Então é muito importante a gente ter isso. E o último conselho que é, façamos admoestações. E a gente tem aqui já, para concluir, uma parte muito importante, que é da gente se corrigir, né? A gente tem líderes aqui, nós temos pessoas que são experientes, não só do ponto de vista da vida, mas da Bíblia também, e a Bíblia nos orienta a fazer muitas coisas. Ela dá conselhos bem pontuais para a nossa vida. E não tem como a gente viver e não falhar. Não tem como. Esse eu acho que é o pressuposto básico do humano. Nós vamos errar. E se nós erramos, nós também pecamos. Então não tem como a gente tirar o pecado da igreja, infelizmente, né? E por isso o autor fala, façamos admoestações, para que a gente sempre esteja se corrigindo uns aos outros. Talvez algum irmão está tendo alguma dificuldade em alguma área, e a gente tem um pastor, um apóstolo, um bispo, que pode chegar e falar, isso aqui não está legal, você está errado nesse ponto, nisso, por aquilo. E a gente sabe que todo mundo erra, e até os líderes erram, até os pastores vão cometer alguns pecados. Só que eu quero, já indo para o final, concluir que, mesmo apesar dos erros, e os erros decepcionam muito os membros, né? Pode ser um motivo para a saída, mas mesmo com os erros, Deus continua usando a igreja, porque foi Ele que colocou a igreja, né? A gente vê vários casos de Deus usando pessoas falhas, e isso é em 100% do tempo. E eu encomendei uma música hoje com o Luiz, infelizmente eu vou ter que estragar essa música para vocês, que foi essa, Creio que Tu És a Cura, né? E eu percebi que essa música foi a que foi cantada com mais força, eu achei, né? Foi a mais impactante, que teve mais unção, digamos assim. Essa música, ela foi composta, né, por um grupo da Austrália, que é o Hillsong. E eu sou hillsongueiro. Curto muito. A Amanda eu acho que é mais que eu ainda. Passei a minha adolescência toda ouvindo. E é uma referência, é um grupo de louvor que é referência no mundo. Acho que é o maior do mundo. E eles compõem sempre, né, sempre lançam CDs novos, acho que quase todo ano. E fazem uma gravação na igreja deles, uma coisa super profissional, músicas muito bonitas, muitas músicas que a gente, inclusive... Olha, pareceu o Alan, hein? Muitas músicas a gente, inclusive, traduz e canta, né, aqui, e essa é uma delas. É uma igreja muito forte na área musical, né? E essa música, ela foi lançada, Creio que Tu És a Cura, né? A versão em inglês original é Healer, que é como se fosse curador, aquele que cura, né? Lá em inglês. E ela foi lançada, e se a gente for ver o DVD do Hillsong, tem um pastor, que é o pastor que canta, o nome dele é Michael Guglielmucci, e ele canta lá na igreja, e ele está cantando, e você vê no DVD que ele canta, e do lado dele tem um tubo de oxigênio. Ele está ali cantando, e aquele tubo vai para as narinas dele, né? E foi espalhado, e realmente foi isso que foi passado, que aquele pastor ele estava com câncer.
Então ele compôs aquela música durante a doença dele já, e ele era um pastor que já tinha sido de outra igreja, que inclusive é bem famosa também, que é o Planet Shakers. Depois foi para Hillsong, e lá compôs essa música, e ficou doente, e ele cantou essa música num DVD, doente, né? Cantando sobre cura mesmo. E essa música impactou várias pessoas. Na época eu me lembro que foi um sucesso instantâneo. Não só em inglês, mas foi traduzida, a gente canta ela aqui. E é uma música que alcançou milhões de pessoas, com certeza. Porém, tempos depois, esse pastor, o Michael Guglielmucci, ele procurou os líderes dele. O pai dele também era pastor. E revelou uma verdade muito, muito triste, muito pesada. Ele, na verdade, ele não tinha câncer. E ele mentiu durante alguns anos, se não me engano, 2 anos, para aquela liderança. Ele tinha vários dos sintomas que ele realmente mostrava. Ele perdeu o cabelo. Eu não me lembro dos sintomas ao certo, mas ele teve vários sintomas, né? E, na verdade, esses sintomas, eles eram um reflexo de um outro problema que ele tinha. Ele, na verdade, era viciado em pornografia e masturbação. E isso foi tomando uma proporção tão grande na vida dele, que ele começou a sentir coisas no corpo dele, o cabelo dele foi caindo, né? Algo assim que choca. Quando eu soube disso, eu fiquei sem chão, assim. E ele compôs essa música, e ele chegou a criar e-mails falsos para mandar e-mail para a mãe dele, para o pai dele, falando que, se passando pelos médicos dele, né? E falando, a situação do seu filho é assim, ele tem isso, e falou que era câncer, né? E foi vivendo essa mentira durante tanto tempo, né? E ele confessou o pecado dele, mas na época foi notícia no jornal, de passar no jornal mesmo, lá da Austrália. A Hillsong mandou recolher todos os CDs que não tinham sido vendidos ainda no mundo, né? Então aqui no Brasil foram recolhidos também. No mundo inteiro eles recolheram. Hoje a gente pode ouvir essa música no Spotify ainda. Tem a reportagem em inglês, vocês colocaram no YouTube, lá tem a reportagem da Austrália em inglês, desse pastor, e ele admitiu, ele deu entrevista, ele confessou o pecado. E horrível, horrível, né? Que história horrível. Até onde eu sei, ele tentou se recuperar junto com a liderança, né? Mas o meu ponto é, e por que eu estraguei essa música para vocês, né? Não é a gente que faz. A gente vê um canal totalmente destruído nessa história, né? A gente vê um pastor todo quebrado pelo pecado, assim como nós também, de uma certa forma. E ele foi usado por Deus, e aquela canção que eu acredito que Deus ministrou para ele, porque ele precisava de cura também, alcançou milhões de pessoas, mesmo ele estando quebrado, né? E assim é a igreja também. Nós somos pessoas quebradas pelo pecado, e não tem como a gente tirar isso. Não tem como. Nós já pecamos, nascemos embaixo desse jugo, mas mesmo assim nós somos de Deus, nós somos casa. E até o título que eu dei para essa pregação é que a gente cantou isso semana passada, né, naquela música, Eu Sou Casa, Lugar de Deus. Semana passada não, acho que tem umas 3 semanas. Nós somos casa, porém, Isaac, eu não sou igreja, né? O apóstolo Henrique, ele não é igreja. A Thalita não é igreja, o Luiz não é igreja. Nós todos, nós sim somos igreja. Amém? Então, nós somos um corpo. Então, apesar das falhas, nós temos falhas, mas continuamos nessa fé, nos reunindo, nos fortalecendo, tentando corrigir, mesmo sabendo disso tudo. A minha mãe sempre falava para a gente, e ser filho de pastor é muito complicado, porque a gente vive muitas pressões, né? E a gente, lá em casa, a gente sempre respirou a igreja, né? Conversou no almoço, na janta, sobre fulano passou mal, fulano saiu da igreja, fulano entrou. A gente sempre viveu esse contexto. E a gente também sempre viu muito contexto de falhas, né? E é muito complicado, porque quando você é filho do seu líder, se ele falar com você como líder ou como pai, é uma pessoa só, né? Então você se magoa, é um conflito duplo. E a gente sempre conversou muito sobre vários assuntos. E a minha mãe sempre disse que... Ela falava assim, filho, se você encontrar uma igreja perfeita, me faça o favor de não ir para ela. Porque você não é perfeito, você vai lá estragar ela. E assim é com nós também. Amém? Ninguém aqui é perfeito, nós temos falhas, mas estamos sempre em Cristo, buscando aprender e crescer. Amém? Era isso que eu tinha para falar hoje.
Glória a Deus.